Bom, eu vou gravar essa videoaula aqui para a gente poder fazer um procedimento que vai ser muito importante agora para finalização, ou pelo menos para a gente prosseguir com as aulas em que vai envolver a anotação de simbologias, de textos, de tabelas, de uma série de coisas que a gente vai fazer agora até o final dos trabalhos. Então aqui vocês estão vendo que é o modelo que eu estou trabalhando em aula com vocês. É um modelo que realmente ainda tem coisas para fazer e tal, que é mais ou menos o que deve estar acontecendo com o de vocês. Ainda tem muro, às vezes tem calçada para fazer, mas de modo geral a modelagem de todo mundo está nesse nível aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu fiz um arquivo que ele é um arquivo de referência, até está com o nome de arquivo referência videoaula, que vai trazer algumas coisas que a gente vai ter que transferir para o nosso arquivo. Por quê? Porque aqui nesse arquivo eu preparei para vocês um modelo que traz, por exemplo, a parte de textos, simbologias, níveis, identificadores de materiais em parede, de esquadrias, simbologias de acesso, simbologias de norte. Esse é um arquivo que também traz alguns materiais diferentes, mas pelo menos traz um pouco de como deve ser feito a calçada. Eu trouxe aqui um muro, que é um desenho bem básico, vocês até podem utilizar como referência, porque já que vocês vão fazer uma cópia desse arquivo. E traz também aqui no organizador do nosso navegador algumas formas de organização que vocês vão ver mais adiante, como por exemplo separar as vistas em impressão, vistas em modelagem, e também vai aparecer mais embaixo aqui para vocês algumas tabelas, que são tabelas que a gente vai usar para gerenciamento das nossas paredes, dos materiais que a gente indicou para as paredes, para os pisos, para o teto. Vai separar também como organizar aqui as nossas janelas e portas. E mais por fim a gente tem aqui também uma prancha, que é a folha 1. Embora a gente pudesse ter fornecido várias outras, a gente vai fornecer só um, que é o que a gente vai trabalhar, que traz aqui como vocês vão fazer então a documentação do projeto de vocês. Para a gente prosseguir com esse procedimento que eu vou fazer agora, se faz necessário então vocês terem o arquivo de vocês aberto, esse arquivo que vocês estão trabalhando, última versão, e esse arquivo que eu vou disponibilizar no Cigarra. Provavelmente eu vou trocar o nome aqui, em vez de videoaula vai ser algum outro nome. Mas ele traz coisas bem básicas aqui, que é o que a gente vai fazer. Então o primeiro procedimento que a gente vai operar nesse sentido é o seguinte. A gente vai vir aqui em gerenciar. A gente vai procurar por uma ferramenta chamada transferir normas de projeto. Na realidade, quando a gente clica aqui, a gente vai poder copiar desse arquivo várias configurações que já vêm que foram preparadas, que já estão aqui prontas, que vocês vão poder fazer uso então no projeto de vocês. Então eu vou só simplesmente clicar em OK. Ele vai dar uma reinadinha aqui, vai ficar processando os dados. Então são várias organizações que a gente precisa transferir. O que aparece aqui é que às vezes realmente são coisas que copiam, daí só sobrescreve, que daí ele vai passar por cima. Coisas geralmente relacionadas às configurações, parâmetros, coisas do Revit. A gente vai dando OK até onde vai aparecer, provavelmente aparece mais alguma informação aqui embaixo, mas a gente não se preocupa com isso. Então, esse é o primeiro passo. Vocês vão lá, transferem as normas desse arquivo que eu acabei fornecendo para vocês para o nosso arquivo que vocês estão utilizando. Vejam que ele vai demorar um pouquinho, está demorando aqui no meu. Está finalizando já está aparecendo alguns avisos. Deu, finalizou. Quando ele faz isso, ele traz aqui algumas configurações, embora vocês não percebam, mas ele trouxe. O segundo momento que a gente vai fazer, a gente vai agora copiar as tabelas e as folhas, as coisas que eu já deixei organizado nesse arquivo de referência. Como eu preciso trazer esses dados para o meu arquivo que vocês estão utilizando, no meu arquivo aqui também, eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em inserir do arquivo, e ele está lá, ó, inserir vistas do arquivo. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma janela e vai pedir para que eu procure o arquivo onde eu salvei. Aí vocês provavelmente vão salvar ou na área de trabalho, ou vão salvar nos meus downloads, ou algum outro lugar. Eu vou vir aqui onde está salvo o meu, famílias de Revit. Eu acabei salvando aqui num caminho um pouco mais longo. Deixa eu ver aqui, paraná.
depois. É bom que agora nem eu estou me achando, né? Deixa eu ver aqui, acho que não foi aqui que eu salvei. Não, foi aqui. Volta lá. Famílias Revit, acho que foi aqui. Anotações, ó. O meu está aqui, referência, arquivo, referência, videoaula. Perfeito. É esse arquivo que eu vou fornecer, com esse nome mais ou menos parecido para vocês. Então, vou abrir. Ele vai abrir essa janela e vai dizer assim, você quer somente as folhas? Não, eu não quero só as folhas, eu quero também as folhas e as vistas. E vai aparecer isso aqui, ó, todas as tabelas que a gente já deixou pronta para vocês. Ou seja, vocês não vão precisar criar nada, vocês só vão usar essas tabelas. Eu vou criar aqui, marcar todos, vou dar um OK. Vai também dar uma demoradinha, talvez um pouco menos, e ele então abre ali, dizendo, abriu a folha e tal. Aí você vai ver que aqui embaixo, vai aparecer então todas as tabelas em que a gente fez a organização. Elas estão organizadas em gerenciamento, impressão, isso aqui a gente vai explicar depois com vocês com mais calma, mas é importante que esse processo, para dar certo, vai aparecer a folha que a gente tinha no outro arquivo, e aí perfeito, já ficou como a gente precisa. Esse procedimento provavelmente a gente vai fazer outras vezes, somente para a questão de área, tá? Que ainda vai ter aqui as tabelas de área que a gente está organizando. Então perfeito. Feito isso, qual é o último passo? Aí o último passo, é bem copia e cola mesmo, tá? Não tem muito o que fazer. Eu vou vir aqui nesse arquivo que eu organizei para vocês. Estou no arquivo. Vocês vão ver que vai estar em plantas de piso, vai estar separado assim, planta baixa, térreo, planta de cobertura. Em planta baixa, térreo, vai ter algumas informações que eu tenho aqui que são muito importantes. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, o que é? Eu vou pegar, vou copiar tudo isso aqui. Ele está organizado em grupos e tal, vocês não tem muito o que se preocupar. Eu vou dar um Ctrl C, literalmente, e vou vir aqui na minha planta de térreo, minha planta de piso, vou vir aqui no térreo, tá? E eu vou dar literalmente um Ctrl V mesmo, sem muito mistério, porque aqui eu não estou querendo trazer o modelo em si, eu estou querendo trazer aquelas informações de simbologia e tal que já vão ficar coladas aqui no meu arquivo, que é o que vocês vão utilizar. E a gente vai explicar em sala, vai explicar como é na próxima aula aqui, videoaula. Mas vejam que eu vou fazer um copia e cola bem tosco mesmo, não vou nem me preocupar muito em onde eu vou colar, só para realmente trazer as informações. Embora aqui existam algumas coisas que vocês podem utilizar depois, vocês vão ver que dá para utilizar o muro que eu trouxe e tal. Quer ver? Vou mostrar aqui o 3D. Eu colei aqui. Vocês podem até utilizar depois o muro, se quiser utilizar essa calçada aqui como referência também, dá para utilizar, mas em tese eu trouxe ele bem tosco mesmo. Isso é da planta baixa. E vou fazer também esse mesmo procedimento para a planta. Vejam, entrei lá no projeto, estou lá na aula de arquivo referência, vou na planta de cobertura. E na planta de cobertura, existem algumas simbologias que a gente vai fazer uso, como por exemplo, a indicação aqui da inclinação e tal, o norte. E também tem um tipo de telha aqui que eu achei bacana, ele já tem os dois tipos, tanto para acabamento de telha colonial, né, aquela aparente, quanto a fibrocimento. Então eu vou copiar isso aqui, fiz um Ctrl C básico e venho aqui na minha planta baixa, no meu arquivo, desculpa. Deixa eu fechar aqui, só para a gente não confundir. Fiz a cópia do meu arquivo e vou lá e colo. Deixa eu até botar aqui na cobertura, só para separar, não tem problema. E vou colar. Mas, gente, não se preocupe onde vocês estão colando. Claro, só não cola em cima do projeto de vocês, né? Mas pode colar aqui em cima, do mesmo jeito, pode ver que ficou até fora. Mas não tem problema. O que eu queria eu já trouxe. Isso aqui depois, dizer assim, mas vai ficar assim e tal. Não, depois vocês podem apagar isso aqui, não tem problema. Se quiser já apagar também, pode apagar. Se quiser ainda dizer assim, não, vou utilizar aquele muro ali só para ver como é que tu fez, pode pegar também, não tem problema. Mas aqui é mais no sentido de a gente executar uma tarefa em que a gente está trazendo informações de um arquivo configurado, que a gente configurou, eu e a Juliana, para dentro do arquivo de vocês, tá ok? Eu já sem dó aqui, eu já vou apagar, não vou fazer uso, né? Eu já trouxe o que eu queria. Então não tem nenhum problema aí se eventualmente dizer, agora eu posso apagar? Pode apagar, não tem problema, que a gente vai trabalhar depois diretamente em cima do arquivo de vocês mesmos.